É triste essa questão. Então, aí você faz uma avaliação de uma lei e de outra. E esse egoísmo, esse interesse escusos particulares que as pessoas usam, também pode procurar no próprio livro de Gênesis. Aí vocês vão lá no capítulo 10, está lá desse jeitinho. Entendeu? Gênesis 10, para quem quer guardar. Gênesis 10. Só abrir que vocês vão lá e vai achar isso aí da forma que eu estou falando. Pessoal, e leis tendenciosas semeiam a injustiça. Por isso que eu estou dizendo que as pessoas criam leis com tendenciosismo. Automaticamente ele não está querendo enxergar isso, o quanto ele está sendo injusto, não. Ele está só querendo enxergar o quanto ele está sendo beneficiado. Ele está se sentindo feliz por aquilo. Certo? Ele está se sentindo bem atendido, ele está se sentindo o poderoso. Eu posso fazer para mim o que eu quero, mas não quero fazer para você. Certo? Como você não tem condição de fazer para si, principalmente nessa questão de ordem, certo? Você espera que os outros façam. E eles vão lá e praticam essa injustiça. Por isso que eu digo que leis tendenciosas semeiam a injustiça. E se vocês forem lá de novo, estou recomendando muito a Bíblia para vocês hoje. Se vocês forem lá na Bíblia pegar mais um capítulo lá, mais um livro lá, a Bíblia é cheia de livros diferentes, né? Você sabe que ela tem 72 livros, né? 72. Se você for lá no livro do Deuteronômio, certo? E está lá no capítulo 27, mais precisamente no verso 26, está dizendo assim: maldito aquele que não cumpre os preceitos do livro da lei. Maldito aquele que não cumpre os preceitos do livro da lei, fazendo leis tendenciosas. Sabe por quê? Quem faz a lei humana por alguma gratificação leva à morte um inocente. Isso por causa da injustiça que ele praticou. Certo? E isso eu atribuo também lá em Deuteronômio, no sequenciamento do capítulo 27. Certo? É desse jeito. A coisa funciona assim. Só falta a gente compreender, parar um pouquinho no tempo e a gente começar a pensar sobre a vida da gente, sobre as origens, as nossas origens, sobre o nosso encaminhamento para o futuro, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos. Você vai buscando esse feeling, certo? E vai acabando entendendo um pouquinho dele. Então, a fé nos resgata a dignidade espiritual e rende afeto. Mas o que é afeto, Odilon? Diga para mim. A fé nos resgata a dignidade espiritual e rende afeto. Vamos lá, então. Afeto é um indivíduo que, ao falar sobre, sente algo. É um indivíduo que, ao falar sobre, sente algo. O que eu estou dizendo com isso? Quando você está praticando um ato de afeto, de carinho, de amor, tudo isso é um afeto, de respeito, de solidariedade, de cuidado com o outro, você está praticando um afeto, certo? E quando você pratica esse afeto, você pode olhar, pode procurar o sentimento dentro de você que você acha. Aquele sentimento de prazer, de satisfação por ter feito bem para alguém. Não é verdade isso? Vocês não sentem isso, não? É desse jeito. Quando você faz um bem para alguém, principalmente quando você não tem interesse,
de que aquele bem se reverta em favor de você. Isso é estratégia, né? Mas quando as pessoas fazem o bem sem interesse, ele sente essa gratidão dentro dele, parece que Deus atende a ele na hora e fala assim, você fez uma coisa boa, meus parabéns. E quando você recebe os parabéns de Deus, você sente uma sensação gostosa dentro do seu coração. Deixa eu beber mais uma água. E daí então eu completo esse pensamento com uma historinha dizendo assim. Tinha um rapaz que ao passar na rua resolveu entrar numa lanchonete para comer alguma coisa. E quando ele chegou na lanchonete, umas pessoas sentadas ali, e de repente ele olhou para duas senhoras que estavam sentadas numa mesa lanchando, e esse rapaz tinha perdido a mãe dele há 12 anos, certo? Há 12 anos. Mas quando ele olhou para aquelas duas senhoras, ele fitou em uma e pensou assim, poxa, mas é a minha mãe, vai parecer assim. Mas que sentimento ter visto aquela pessoa tão parecida com a mãe dele. E aí ele sentiu aquela saudade da mãe. Analisa que o afeto vai estar aí no meio. Ele sentiu aquela saudade da mãe. E ao sentir a saudade da mãe, o que ele sentiu também? Uma sensação de afeto. O que ele fez? Ele foi lá no caixa, na frente, sem que ela percebesse, porque a ação é sem interesse, né? Não tem interesse nenhum nessa ação. Simplesmente pelo fato da emoção agradável de ter visto aquela senhora parecidíssima com a mãe dele, ele sentiu a vontade de pagar aquela conta para aquela senhora. Mas não avisou para ela, porque não era conhecida, foi direto no caixa, avisou, estou pagando a conta daquelas duas senhoras. Certo? E foi lá para o fundo e está lá, lanchando também, certo? E pensando na mãe dele. Quando o rapaz do caixa avisou que ele havia pago a conta, ela se interessou em saber quem. Foi aquele rapaz ali que pagou. Mas por que ele pagou a nossa conta? Certo? E aí abordou o rapaz, e o rapaz falou assim, não, minhas senhoras, eu me dei o direito de pagar por uma questão puramente de carinho à minha mãe. Mas por que carinho à sua mãe? É porque quando eu olhei para a senhora, eu vi que a senhora parecida demais com a minha mãe, e aquilo me deu uma saudade. Me deu uma dor no coração de tanta saudade da minha mãe. E eu resolvi praticar um ato em benefício da minha mãe, relacionado com a minha mãe. Paguei a conta da senhora. Aí uma das senhoras levantou da mesa, fez a volta na mesa e veio cá na frente. E deu aquele abraço fortíssimo até esse rapaz. Aí ele perguntou, mas senhora, mas por que eu mereço esse abraço tão gostoso? Ele falou, meu filho, eu perdi o meu filho há uma semana. E você é parecidíssimo com ele. Eu senti uma saudade do meu filho. Por isso que eu estou te dando esse abraço forte. Aí você está percebendo o tamanho do afeto que é envolvido nessa história e em todos os casos em que você faz o bem sem esperar de volta alguma retribuição. Quem retribui o bem que você faz não é a pessoa para quem você fez o bem. Geralmente é outra pessoa especial lá de cima. E ele não esquece. Ele retribui mesmo. Retribui mesmo. E a liberdade, gente, a liberdade é isso. Às vezes é usada como pretexto para prazeres e satisfação do apetite da carne. Não deveria. Mas nós temos a liberdade de fazer o que a gente quer. O que nós devemos cuidar, mesmo na verdade, é da nossa conduta, certo?
certo? Para que essa liberdade não seja usada de forma equivocada. São os desejos opostos do espírito. Desejos opostos do espírito. Sabe que o fruto do espírito é a caridade, né? E o fruto da liberdade é a solidariedade. Mas isso pode ser também o egoísmo, a injustiça, o desamor, a desunião ou até a desgraça. A liberdade te dá essa prerrogativa. Eu posso fazer o que eu quero, certo? Por isso que eu faço. Eu tenho liberdade. Você tem a liberdade. Você pode fazer o que você quer. Tem um termo que as pessoas usam que é pesadíssimo. Ele começa com "fô". Não vou terminar. Não. Você faz o que você quiser. Só que tem coisas que a gente pode, mas não deve. Tem coisas também que a gente deve fazer e não quer. Certo? E tem coisas que você gostaria de fazer e não pode. Então você tem que buscar o equilíbrio dentro da sua condição de vida humana, de vida social, de forma a atender a sua satisfação dentro de um padrão ético, respeitoso, para com você, para com a sua família, para com a sua sociedade que você vive, certo? Porque nós vivemos assim, em sociedade. E quando nós fizemos dessa forma, o que está acontecendo? Qual lei que você está usando para a sua vida? Nenhuma outra lei vai te perturbar, porque o que você está fazendo é correto. Entendeu? O que você está fazendo é correto. Mas para viver a liberdade, nós temos que assumir o peso do fardo que ela propõe. A liberdade nos propõe um sacrifício. Um sacrifício. Liberdade é ética e dignidade. É ética e dignidade. O que nós colhemos é o mesmo que nós plantamos. Certo? O que você planta, você colhe. Você quer plantar maravilhas de vida, você colhe maravilhas de vida. Plantar amor, você colhe amor. Se quiser plantar desgraça, não tem dúvida não do que você vai colher. Está de antemão sabendo disso. Quem semeia no espírito, automaticamente no espírito ele colherá, certo? Semeando na vida solta carnal, colherá somente coisas que o vento leva. Não vale nada, você não carrega. Nesse caso, então, Paulo realizou o misterioso desígnio da vontade de Deus. Esse serviço que ele prestou e que presta até hoje, morreu, mas está mais vivo do que nunca, certo? Foi uma coisa inspirada no desejo de Deus. Semear a fé, formada desde sempre. Porque essa fé não foi Jesus que criou, não. Ele veio confirmar a fé. Essa fé já existia lá nos primórdios, certo? Os homens já buscavam o entendimento e os procedimentos em cima da fé. Porque eles precisavam de um Deus. Sozinhos, sem Deus, eles não eram ninguém. Eles eram soltos, animais na vida. Mas quando eles colocam Deus na vida deles, eles começam a ver sentido. E aí eles começam a aglutinar suas atitudes na busca de Deus. Daí, então, o desenvolvimento da fé. E para aqueles que cansaram com isso, de tanto buscar, é uma coisa abstrata, é uma coisa que você não pega, você não bota na mão, você não leva para casa. Você só leva se você conseguir desenvolver isso dentro de você, aí você carrega para todos os ambientes que você for. A fé é assim.
mas você não pode botar a mão nela e botar no bolso e vender, certo? Então, tem dessas coisas. E essa fé é desde sempre, ela nunca brotou do nada assim, não, é desde sempre. A exemplo de Moisés, por exemplo, eu falei de Abraão depois, agora eu falo de Moisés, quando pela fé ele foi conduzindo o povo hebreu para a liberdade até a sua realização. E Deus não o abandonou, não. Passou por desertos, passou por fome, Deus alimentou eles lá no deserto da forma que eles precisavam ser alimentados. Mandou codornice para eles, mandou maná à vontade, porque eles alimentassem lá no deserto, não tinha mais nada, outra coisa para comer. Mas a fé levou esse povo até a sua liberdade final, que era a terra prometida, até a conquista de Jericó, para quem já viu isso. Você deve ter visto isso alguma vez, certo? Tudo pela fé, tudo pela fé. E Cristo veio confirmar na plenitude dos seus tempos. E aí, pessoal, antes nós estávamos longe, nós podemos entender assim. Sirene, gritinho bonito, hein? Agora nós estamos presentes a Deus. Nós estamos apresentados a Deus, porque Jesus veio e nos apresentou. Este é o seu Filho. Certo? Deus veio e nos apresentou Jesus. E Jesus veio e nos apresentou a Deus. Entendeu? Por isso que hoje, a partir dali, nós somos todos filhos de Deus. Nós somos dignos de liberdade. Certo? E essa liberdade é que faz de nós homens bons e homens ruins, pessoas boas e pessoas más. Cada um tem que vigiar a sua conduta e fazer aquilo que te convém. Mas não faça aquilo que não pode, e aquilo que não deve. Bota isto tudo num bojo de consciência e analisa as coisas. E toma as atitudes em cima de um processo da melhor escolha. Elabore esse processo aí e siga. O significado da nossa liberdade é derrubar o muro da inimizade, certo? Se vocês acompanhar alguns exemplos aí, nós temos no mundo vários. Para que foi construída a muralha da China? Constituir divisões, né? Para que foi construído o muro de Berlim? Para constituir divisões, certo? E por que foi derrubado o muro de Berlim? Para criar união de povos, entendeu? Então, por isso que eu digo que o significado da liberdade é derrubar os muros da inimizade. Onde tem uma divisão separando gente, é porque existe ali incoerência na convivência. Nós temos de derrubar esse muro da amizade e fazer a união fluir. Foi o que aconteceu. E isso, a pequenos detalhes, acontece na vida de cada um, na sociedade pequena que seja, acontece na família, certo? Acontece em qualquer lugar. E com isso nós deixamos de ser homens velhos, corrompidos, que era antigamente, era desse jeito, é a história antiga, tinha homens antigos, homens velhos, né? Porque não concluíam nada, certo? O egoísmo não deixava. Eles se enganavam a si próprios, viviam enganados. Hoje, para sermos homens revestidos de liberdade. A liberdade, gente, não é a lei que nos dá, a liberdade nos dá a lei, realmente, a lei de Deus. Porque a liberdade é de Deus, é algo de Deus.
É nós que, às vezes, misturamos esse sentido e colocamos coisas ruins na nossa liberdade, acreditando que eu posso. Às vezes eu posso e não devo, né? Então, nós temos que deixar de ser cúmplice das obras infrutíferas, aquilo que não rende para nós. Vamos analisar. É uma conversa mal falada, é um xingamento desnecessário, tem gente que gosta muito desnecessário, xingar desnecessariamente. Isso é infrutífero, não leva nada a ninguém, não contribui com nada, pelo contrário, derruba, certo? Tem pessoas que praticam atos na vida, no dia a dia, desnecessários. É tudo coisas que o vento leva. Se nós praticarmos coisas que têm sentido na vida, a gente cresce muito mais, a gente vai adquirindo uma estrutura de vida muito mais sólida, certo? Muito mais sólida. E com isso, nós precisamos nos despertar para esta coisa. Nos despertar para o mundo, nos despertar para a verdade, nos despertar para a convivência social amiga, entendeu? Compreensível, respeitosa. Nós precisamos despertar para isso. E a Escritura diz: despertai tu que dormes. Está escrito lá também. Levanta-te e Cristo te iluminará. Tu conheces bem essa palavra. Porém, contudo, todavia, vigiai a vossa conduta. Vigiai a vossa conduta. Certo? Nós podemos tudo isso, certo? Mas nós temos que ser vigilantes de nós mesmos e vigiar a nossa conduta. Com isso, eu quero abrir precedente aqui para um bate-papo de acordo com a vontade de vocês. E o que eu teria que trazer, gostaria de trazer hoje, um assunto diferente do que eu trouxe a semana passada, que foi um tipo de conhecimento totalmente diferente desse de hoje, mas como eu trago sempre temas diferentes, hoje eu criei esse modelo de tema para a gente bater o papo aqui. Está aberto, então, agora uma sessão de bate-papos, tá bom? Muito obrigado a todos.